Fala, meus amigos, vamos ao dia de hoje. Hoje foi 0 a 0 por aqui. Tentei pegar duas operaçõezinhas ali, mas o índice me tirou. Por quê? O dia é lateralizado. Hoje é um dia de lateralidade. Então, qualquer movimento que o índice fizer aqui dentro, o Albrook chama que é uma perna de alta em uma lateralidade, é uma perna de baixa em uma lateralidade. Eu vou explicar para vocês agora. Vocês já perceberam que eu não gosto muito de ficar falando sobre setup, né? Eu prefiro analisar de um modo geral o contexto do preço, porque baseado no contexto, naquilo que o preço está fazendo, eu vou tomar as minhas decisões, perfeito? Tanto para pegar os meus alvos, como para sair no 0 a 0, né? Ou para estopar mais cedo. Então, como é que a gente consegue identificar isso aqui, segundo o All Brooks? O índice ele já abre aqui, ó, se a gente for observar, mínima do dia anterior, praticamente um fundo duplo, né? Fez um fundinho aqui, abriu hoje aqui e já reverteu para cima. As quatro primeiras barras de alta, pessoal, foram boas barras, ó, se a gente for olhar. Vamos olhar aqui, ó. Boas barras, ó, rompendo as suas máximas, ó, rompimento, fechando próximo das suas máximas. Só que a partir dessa barra aqui, ó, barra 6, tá vendo? Muito pavio, doji, muito pavio, ó, essa barra aqui tem mais pavio do que corpo. Olha isso aqui de novo, que barra horrível. A partir desse movimento aqui, apesar de estar fazendo agora uma tendência de alta, tá vendo? Tá na tendência de alta. Mas aqui, da forma como o preço está subindo, ó, nesse canal aqui, o Albrook chama isso aqui de perna de alta em uma lateralidade. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui, ó, para trás, uma grande lateralidade, tá vendo? No dia anterior. Então, quando o índice ele abre aqui, ele volta para dentro dessa região, ele começa a segurar. Isso aqui é uma perna de alta em uma lateralidade, o preço não vai muito longe. Ele não vai muito longe aqui, então não adianta a gente ter expectativa de que o preço ele vai romper aqui para cima, porque para fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele teria que fazer o quê? Isso aqui, ó. O rompimento teria que ser barras na sequência, para romper essa região aqui, entendeu? Para romper essa região de mínima, ele teria que fazer o quê? Barras fortes na sequência, porque aí seria um rompimento. Enquanto o preço está fazendo isso aqui, dentro de uma lateralidade, ele não vai muito longe, ó, muito pavio. Entende? Então eu não vou ficar muito me atentando ao dia de hoje, porque isso aqui é uma lateralidade. Ó, duas barras fortes, entende? Duas barras boas. Se você olha isso aqui num dia que não é lateralidade, com certeza o preço faria um movimento mais para baixo, uma ou duas pernas para baixo. Só que um dia de lateralidade, ó, ele fez esse movimento muito forte para baixo, ó, e travou. Então aqui, o que acontece? Eu vendi nessa barra, o meu alvo estava na mínima dessa segunda barra aqui, ó, porque eu sabia que ele poderia não vir aqui por estar na tendência. Por mais que esteja fraca, se está na tendência de alta, é muito provável que ele não venha aqui no fundo. Então a gente imagina que ele venha um pouco mais acima. Estava com o meu alvo aqui, o preço ó, chegou aqui. E aí botei no 0 a 0, ele voltou, me tirou, ficou por aqui, lateralizou. Aqui poderia ser, se fosse para considerar, uma correção profunda. E aí ele faria aqui um fundo duplo, como ele fez, para buscar o quê? A máxima de novo. Esse não é o conceito? Faz uma tendência, faz uma correção, seja profunda, seja na metade. Aqui ele fez profunda. Ele pode buscar a máxima já primeiro. Como estava numa lateralidade aqui, ele ficou aqui, ó, travado. Aí fez um fundo duplo para buscar a máxima. Só que nós estamos numa lateralidade. O preço ficou aqui, ó, travado. E aí ele fica aqui depois que ele foi lá e buscou máxima. Entendeu? Então eu vendi nessa aqui. O preço não chegou no meu alvo, chegou nessa região. Me tirou no 0 a 0. Beleza. Esperei de novo. Ele fez esse fundinho duplo aqui. Deixou aqui uma H2. Comprei com o alvo aqui, ó, pouco abaixo da máxima do dia. Ó. Só que aqui, ó, pessoal, ele de novo, ó, chegou nessa região aqui de lateralidade, ó, ficou aqui, tá vendo? Aí o Brooks fala o seguinte: se o índice ele faz uma tendência, ele faz uma correção, essa correção aqui, ó, para ele voltar para a máxima de novo, pessoal, ela tem que ter no máximo 10 barras. Passou de 15 barras, o preço ele pode ir para qualquer lado. 50% de chance dele ir para cima, 50% de chance dele buscar aqui a mínima do dia. Então, nessa correção aqui, ó, eu tinha aqui da barra 15, 16, até essa barra aqui, ó, 31, já tinha mais de 15 barras. Então, nesse contexto aqui, eu tinha 50% de chance dele buscar a minha
o meu alvo e 50% de chance dele vir buscar a mínima do dia ou buscar essa mínima aqui. Perfeito? Como foi uma boa barra de sinal, eu estava a favor da tendência e um possível fundo duplo, eu arrisquei aqui, só que eu estava também na metade do movimento, né? Se a gente pegar aqui o máximo, a mínima, eu estou na metade do movimento aqui. Por isso poderia já dar o alvo aqui. Quem comprou aqui já estava saindo aqui. Eu comprei, ele segurou. Quando ele deu essa barra aqui de venda, L2, eu preferi sair no 0 a 0 também. Por quê? Mais uma vez, né? Estou aqui na região de resistência, lateralidade. Preço não quer ir nem para cima, nem para baixo. Tá vendo? Quem compra aqui, sai aqui. Quem vende aqui, vai querer sair aqui. Ou sair por aqui. Então, comprei mal aqui no meio. Já tinha identificado toda essa lateralidade aqui, ó. Falei, cara, eu tô comprado aqui. O preço já demorou 1 hora. Depois me deu essa barra de sinal de venda aqui. Falei, aqui é um sinal para eu sair. Eu saí. Aí depois ele foi lá, depois com muito trabalho, buscou o alvo, né? Onde seria meu alvo. Show? A leitura estava certa. Mas o contexto estava muito ruim. Então, ao invés de ficar esperando a sorte acontecer, a gente identifica logo. E aqui também tem o seguinte, ó. O que eu esperava aqui, ó? Uma perna de lateralidade, ó. Ele deu essa perna de baixa, corrigiu e deu mais duas pernas laterais. Perfeito? Então o preço, ele normalmente quando está em tendência, ele vai fazer isso aqui. Uma perna para baixo, descendente e mais uma terceira perna. Nesse caso aqui de lateralidade, ele fez uma perna para baixo, fez duas pernas laterais. Show? E aí ele vai tentar reverter aqui. No caso da alta, eu tinha feito uma perna de alta, uma correção profunda. Só que, por que eu saí do trade? Porque ele faz uma tentativa, faz duas tentativas, faz a terceira tentativa, tá vendo? O movimento de alta também fez 3 tentativas e não conseguiu romper o topo. Olhando isso aqui, eu falei, cara, já fiz uma, já fiz duas, já fiz 3, já estou com mais de 15 barras aqui de lateralidade. O Brooks fala que a partir disso aqui você tem 50% de chance de romper para cima ou para baixo. Eu estou comprado nesse meio aqui. Melhor coisa fazer é sair. Sair, fechei o gráfico, né, e fui almoçar. Show? Agora vamos aqui, pessoal, vamos passar para vocês aqui qual a diferença, né, de uma perna de lateralidade, ó, essa perna ruim aqui, tá vendo? Para uma perna de tendência. Vamos olhar para o lado aqui, ó, para você ver. Para vocês começarem a identificar isso aí. Olha, observa bem aqui, eu tenho aqui um fundo e um fundo aqui, beleza? Tem essa máxima aqui. Até esse ponto aqui, mais ou menos, ó, percebe aqui como que o mercado desceu? Consegue ver muito pavio, ó. Pouquíssimas barras boas de venda, a não ser essa aqui, que foi a primeira, que tentou romper. E aí, ó, depois que ele rompe, olha como é que fica mais limpo as barras. Quando ele rompe, ó, de fato, ó, uma boa barra enorme. Então, olha a diferença dessa perna aqui, que está dentro dessa lateralidade, e essa perna aqui que está fora dessa lateralidade, ó, tá vendo? A diferença das barras. Então, isso aqui é uma perna de tendência de baixa, que está fora de uma lateralidade. Show? Se eu fosse para comparar as duas pernas aqui. Vamos aqui, ó, olha essa perna aqui, ó, de alta. Eu tenho aqui um topo, tenho a mínima. Isso aqui é uma grande lateralidade, tá vendo? Olha como é que subiu isso aqui. Muito pavio, muito doji. É uma tendência de alta? É, continua subindo, perfeito. Só que é uma tendência que para ele romper depois, o que aconteceu aqui, ó, a partir dessa barra aqui? Duas barras muito fortes, para precisar romper essa região aqui. Então, é isso que o preço faz, quando ele quer romper uma região. Enquanto está nesse ponto aqui, ó, ele não vai para lugar nenhum. Olha essa perna de baixo, tá vendo? O que aconteceu aqui? Ó, o preço está dentro de uma lateralidade. Ó. Isso aqui tem a mínima, eu tenho essa máxima, eu tenho essa outra região aqui. Ó. Olha como é que ele desce. Ó, esse aqui. Ó. Muito pavio, muito doji, barra de alta, barra de baixa, barra de alta, barra de baixa. E depois, quando ele chega aqui numa região de suporte, ele reveste tudo. Então, isso aqui, ó, a gente já identifica que isso aqui é uma perna de uma perna de baixa dentro de uma lateralidade. Vamos aqui, ó. Olha isso aqui. Esse dia aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, olha só para você ver a diferença dessas barras, ó. Barras fechando a sua máxima, rompendo, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Aqui, 5 são de alta e 2 são dojis. Não tenho nenhuma barra negativa, perfeito? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, 7 barras. 1, 2, 3, 4, 5.
5 barras aqui fechando, 4 fechando perto da sua máxima, mas 5 barras positivas, não tenho nenhuma negativa. E tenho aqui 2 dojis. Então isso aqui é uma perna de tendência. Perna limpa de tendência. Olha as barras. Agora olha para essa segunda perna aqui. Ó. Olha só isso aqui. Que perna horrível. Começou a subir aqui, ó. Barra de baixa, doji. Essa aqui já rompeu a mínima da barra anterior, entende? Começa com muito, ó. Dá uma barra aqui, deu 2 negativas. Dá uma de alta, deu 2 negativas. Começa 2 de alta, uma negativa. Começa uma barra para cima, outra para baixo. O que o Brooks fala? Quando a gente tem uma perna de tendência, nesse contexto aqui, ó, na minha esquerda, nesse contexto da caixinha azul, ele fala o seguinte: todas as resistências aqui, ou todas as reversões, 80% delas serão vão falhar. Olha a diferença dessa perna de alta. Olha aqui, ó. Essa perna aqui, ó, feia, para essa perna aqui, ó, de tendência de alta forte. Nesse contexto aqui, o Brooks fala 80% das reversões vão falhar. Aqui eu estou na tendência de alta, eu estou também. Porém, olha só, ele parece que estou mais cansado, muito pavio, tem muitas barras negativas. 80% das resistências vão falhar nesse contexto aqui, numa tendência de alta forte. Só que o preço sempre vai parar, o Brooks fala, numa resistência. 80% das tentativas de reversão, 80% das resistências, né, vão falhar, ou da tentativa de resistência vão falhar. Porém, o preço sempre vai parar numa resistência. Olha a diferença disso aqui, né, se for comparar com essa perna aqui, tá vendo? Uma perna muito semelhante. Agora olha para essa aqui. E aí o que acontece aqui? Por que o preço parou? Aqui, ó. Ele parou aqui numa cunha, né? Sem contar essa perna aqui, eu tive aqui uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas. Ó. Na terceira tentativa do preço subir, ele dá essa barra de sinal aqui de venda. Parou numa resistência. Então, aqui foi uma perna, possivelmente, uma perna que o Brooks chama de dentro de uma lateralidade, tá vendo? Por quê? Essa perna aqui poderia ser uma perna de dentro de uma lateralidade. Porque o preço voltou lá na mínima de novo. Então tudo isso aqui foi uma lateralidade. Depois que ele vai lá e faz o movimento de alta. Se a gente for comparar aqui, ó, essa perna também, ó, essa daqui, eu tive aqui, ó, com essa aqui foi pior ainda, ó. Essa perna aqui, sabia? Por que foi pior? Porque aqui eu tive, ó, uma perna ascendente, mesmo ruim. Aqui eu tive uma perna depois dessa puxada, ok, mas depois daqui, ó, quando ele faz esse movimento, ó, a partir dessa mínima ele faz uma e duas, ó, já a lateral. Aí dá a venda, vem buscar aqui uma regiãozinha aqui embaixo, vem buscar a média, depois ele estoura para cima, né? Porque estava na tendência forte para cima, tendência de alta. Então o preço, a probabilidade é dele continuar subindo, né? Está na tendência de alta. Mas isso aqui a gente consegue identificar se o preço está numa tendência de alta ou está de uma tendência de alta dentro de uma lateralidade. Perfeito? Para vocês observarem, olha isso aqui, essa perna de baixa aqui. Isso aqui é uma perna de baixa, uma tendência de baixa forte, ó. As barras todas limpas, tá vendo? Aí tenta corrigir, rompe para baixo. Tenta corrigir, rompe. Tenta corrigir. Aqui foi notícia, né? Ele fez 2 correções. E aí, olha só a segunda perna, como é que ele já viu, pessoal. A segunda perna aqui, ó. Olha essa primeira perna bem mais limpa. E olha a segunda, ó. Barra boa aqui de compra, dentro de uma perna de baixo. Já tem muito pavio aqui, muito doji. Doji, barra de alta, pavio, tá vendo? Possivelmente aqui essa perna aqui não vai muito longe. Ó. Por quê? Porque essa aqui se parece mais com a perna de baixa dentro de uma lateralidade. Às vezes ele rompe aqui tudo para baixo, aqui, ó, dá uma pancada aqui, você acha que ele vai romper aqui tudo para baixo e não vai mais. Por quê? Olha isso aqui. Ele está na perna de baixa dentro de uma possível lateralidade. Show? Eu estou partilhando com vocês aqui, pessoal, o meu modo de enxergar o preço, né? O modo como eu enxergo barra, a leitura do contexto. Tem muita coisa para aprender ainda, é claro, né? Mas isso aqui é a minha forma como eu faço a minha leitura no dia a dia, baseado naquilo que o Brooks fala. Então, olhando aqui, ó, de novo, ó, olha só. Eu estou aqui dentro de uma lateralidade. Olha só para vocês verem. Isso aqui, ó, tudo é lateralidade. Para romper isso aqui, o que o preço fez? Ó, rompimento forte. Tá vendo?
4 barras fechando as suas mínimas na sequência, para tentar romper isso aqui, ó. Só que depois que ele rompe, olha de novo, o que o preço faz? Segura, não quer cair mais, doji, tenta romper de novo aqui com a barra forte. Depois dessa barra forte, o que acontece? Ó, muito doji. E aí o que a gente faz? Está descendo, você não vai ficar comprando aqui em qualquer lugar, né? Mas o que acontece aqui, ó? Segundo o All Brooks, o preço está caindo. Ele não vai sempre parar no nível de suporte? Está rompendo todo o suporte. Rompeu o primeiro suporte, rompeu o segundo suporte, rompeu o terceiro e assim por diante. Em algum momento, ele vai parar em algum nível de suporte. E nesse momento é que você vai comprar. Perfeito? Quando você identifica que o preço já está aqui, ok, eu não quero comprar depois que o preço faz 4 barras forte negativa, jamais. Pode fazer mais uma perna para baixo. Segurou, lateralizou, fez mais uma perna para baixo, segurou de novo. Opa, já tem coisa errada. Se ele conseguir fazer mais uma perna para baixo aqui, alguma coisa já vai ficar muito estranho, porque olha só, está segurando demais. Possível perna de baixa dentro de uma lateralidade. É tanto que depois que ele dá essa barra de sinal, voltou tudo. Aí eu tenho aqui o que o Brooks fala que é uma grande baixa, uma grande alta, uma grande lateralidade. Perfeito? Então é esse tipo de leitura, né, que eu tento trazer para vocês aqui, para ajudar aí e nos ajudar também, porque da forma como eu estou fazendo aqui, é o que eu faço todos os dias e me ajuda também, né? Que eu consigo enxergar. Tá vendo? Aí o preço aqui, ó, uma perna ruim de baixo, ó, sem muito pavio, barra de alta, só que ele continua caindo. Continua caindo. Até onde ele vai? Não sei. Você vai ficar comprando aqui? Não. Melhor seria vender, né? Já que a gente identificou isso aqui, ó, que seria um canal estreito. Olha as correções que eu tenho aqui, para cima. Aqui não vale a pena nem comprar. Aqui seria mais para vender, né? Então, e a favor da tendência, né? Aqui também, ó. Olha só, muito pavio. Para onde ele vai aqui, ó? Ele faz que vai, volta, corrige, tenta subir, corrige. Deu 2 barras boas de alta, ó, fechando nas suas máximas, ó, voltou tudo. Perna de alta dentro de uma lateralidade, tendência de alta aqui, ó. É quase que um TTR, né, que o Brooks chama, né, que é um arame, tipo um arame farpado, mas está subindo. Perfeito? Então, no dia a dia, a gente tem que tentar identificar, né, o contexto das barras, né, o que as barras estão nos dizendo, beleza? Então, acho que vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Um abraço, fique com Deus e amanhã estou de volta.